Aleluia. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja no seu coração, amém? Eu achei que era alguém que tinha combinado assim de fazer uma recepção para o pregador. Glória a Deus. Oh, que o Senhor nos ajude, né? Essa concorrência. Os irmãos estão conseguindo me ouvir? Aleluia. Tem alguém certamente que não gostaria que eu falasse desse assunto hoje, mas ele é um derrotado, o diabo, não é? Sempre quer atrapalhar. Mas acredite em mim, o que eu quero compartilhar com você no capítulo de hoje, talvez é uma das coisas mais poderosas, importantes e definitivas no nosso casamento. Por quê? Porque ele trata de uma das coisas mais terríveis no casamento: a mágoa, o ressentimento, a tristeza das brigas, o que sobra dos nossos debates. Hoje o tema que nós queremos tratar com os irmãos é que quem perdoa, esquece. Infelizmente, muitos casamentos estão afundando no ressentimento e na amargura. Quando eu me casei, eu e a Marília éramos novos convertidos. E então éramos muito carnal, né? Brigávamos muito. Primeiro ano, quase todo dia. Mas o pastor Aloysio nos ensinou algo logo cedo. Ele nos ensinou o versículo de não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, de sempre resolver as brigas antes de dormir. Custou algumas madrugadas a decisão, porque nós tínhamos que aprender algo difícil. Talvez, eu digo para você que sem o Espírito Santo nem é possível. Mas essa é a razão porque muitos casamentos são destruídos, porque as pessoas pensam que o tempo tem o poder de resolver os ressentimentos. Não tem. Todas as vezes que um casal briga e não resolve, um tijolinho pequeno é colocado entre eles. Eles deixam ali, ficam um tempo lá calado um com o outro, não resolvem. Dali a pouco alguma coisa vai acontecendo e de repente parece que resolveu, namoraram, tiveram uma relação e parece que está tudo bem, mas não foi tratado o assunto. Dali um tempo, outra briga, mais uma marca, mais um ressentimento não resolvido, outro tijolo, aparentemente inofensivo, só um tijolinho. Mas um belo dia esse casal abre os olhos e, para sua surpresa, tem uma parede entre eles, às vezes intransponível. Por isso, você não pode tratar os ressentimentos, as mágoas, as chateações como algo inofensivo, porque não é. É algo que vai entrando na nossa vida, no nosso relacionamento, e que pode nos destruir e destruir a nossa família. É necessário entender isso. Eu não estou aqui para pregar uma mensagem para você hoje, para que se um dia você ficar magoado, você se lembre dela. Não. Certamente todo mundo aqui já ficou e vai ficar, porque todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós cometemos erros. Outro dia eu assisti um filme com a minha mulher, a gente nem sabia, assim, aleatório lá, não estou recomendando, tá? Mas qualquer coisa. Mas é um filme estranho, porque a priori era sobre um homem perfeito, né, amor? Era um casal. Só que ele só errava, ele só aprontava, pecava, traía, aquelas confusão. E ela, apaixonada nele, perdoava, e depois tentava de novo, e por fim ela não aguentou mais e foi embora. E o fim parece estranho, porque no final, eu não vou aqui contar o filme, mas ele acaba conseguindo falar com ela e realmente pedindo perdão e reconhecendo tudo aquilo, muito arrependido. E ela parece que ia embora, mas depois ela deixa, mas como diz, você quiser ir também comigo.
E o filme termina. E a minha mulher ficou assim indignada, né, amor? Que história é essa? Esse cara aprontou todos. Esse nome mais absurdo desse filme, Homem Perfeito. O cara só errou. Aí eu fiquei pensando por um momento, né? Eu falei, eu sempre fico achando, né? Claro, os filmes têm uma lógica por trás. E eu fiquei olhando e eu pensei, o homem perfeito, na verdade, que o filme queria mostrar é que não existe. Claro que não justifica nada que ele estava fazendo, mas o que ele estava dizendo que o perfeito é aquele que a mulher perdoa e ama. Só pode ser, porque não vai ter essa pessoa. Não vai ter a mulher perfeita, não vai ter o homem perfeito, mas vai ter o casal que aprendeu a perdoar, que aprendeu que o amor encobre multidões de pecados através do perdão. Mas muitos casais estão realmente, em vez de se encorajarem mutuamente, em vez de transmitirem graça um ao outro, muitas vezes maridos e esposos estão apenas tolerando comentários irônicos, que é feito com frequência, e que vai juntando tudo aquilo. Eu pergunto para você hoje, você está mal-humorado ou você está cheio de graça com o seu marido, com a sua esposa? Você e o seu cônjuge tem um monte de briguinha sarcástica ou já virou uma guerra que não tem mais como parar? Quando vocês discutem, você é capaz de perdoar ou parece que as coisas só vão se deteriorar ainda mais? Esse é um momento de reflexão, de parar para pensar, como que eu estou lidando com as brigas do meu casamento? Porque casais brigam. Você sabe, segundo Ingrid Trobich, ela diz o seguinte: há somente uma coisa na vida mais difícil do que viver sozinho, é viver com alguém. No entanto, porque Deus ajuntou pessoas tão diferentes, e é por isso que dá tanto problema. Alguém já disse que casamento é a maneira de Deus impedir as pessoas de lutarem com estranhos. E é verdade, somente um louco briga com quem ele não conhece. Normalmente nós brigamos, a pessoa que a gente mais briga é o cônjuge, porque provavelmente acredita, não é, no amor, no perdão, e que ele não vai embora, e você acaba tendo, mas é o que menos nós deveríamos brigar. No entanto, brigamos, e precisamos aprender a depender do Espírito Santo para lidar com uma das coisas mais difíceis. Como é difícil pedir perdão, meu Deus do céu. O orgulho é tão grande, a justiça própria é tão grande. Às vezes ficamos na cama, acordados, virando de um lado para o outro por horas, tentando criar coragem para falar para o outro, me perdoa. Mas isso é tão libertador. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, verso 32, que nós devemos ser perdoador. Isso é o Espírito de Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou ler esse versículo de outra maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que nos perdoou através da morte do seu Filho. Porque havia uma separação entre nós. Efésios 4:32 diz: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então veja, mais uma vez, nós percebemos Cristo aqui. Ele está dizendo, nós devemos perdoar uns aos outros. Como? De qualquer maneira? Não. Do mesmo jeito que Deus em Cristo nos perdoou. Ele é o padrão do perdão. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Nós devemos estar, portanto, prontos para perdoar uns aos outros, do mesmo jeito que Deus em Cristo perdoou a mim e a você. Você tem consciência da sua dívida? Você só pode ser capaz de perdoar o seu cônjuge se você tiver noção do tamanho da sua dívida que você tinha contra Deus por causa dos seus pecados. A Bíblia fala
foram os nossos pecados que levaram Jesus para a cruz. Mas não foi qualquer pecado, porque não foi contra qualquer pessoa. Você sabe, um tapa na cara pode não significar nada, ou pode ser um crime terrível. Como assim, pastor? Veja, se uma criança na escola briga com um amiguinho dele e dá um tapa na cara dele, são só duas crianças brigando. Não tem grandes consequências, ou quase nada. Mas se aquela criança dá um tapa na cara do diretor, é um tapa, mas agora mudou o grau do problema. Mas se por algum motivo ela está com o seu pai, numa audiência com o governador ou com o presidente, e ela dá um tapa na cara dele, ficou muito mais grave. Quem está me entendendo? Ou seja, tudo é um tapa, mas depende da cara de quem você bateu. Os nossos pecados foi um tapa na cara de Deus. No entanto, Deus nos perdoou. Deus nos perdoou de uma dívida impagável. Portanto, não há nada que um cônjuge faça com o outro, por pior que seja, que será mais grave do que o que os nossos pecados fizeram. Quem está me entendendo? É necessário compreender o tamanho da dívida. Interessante que nesse versículo o verbo perdoar é uma ação contínua. Por quê? Porque não vai ser possível fazer isso uma vez só. O verbo está aqui num ato contínuo, todo tempo. Não é apenas, portanto, um evento, não é uma ocasião, é algo que acontece constantemente. Perdão é algo que acontece todo o tempo. E, portanto, se nós queremos ser vencedores no nosso casamento, você tem que entender uma coisa hoje: o perdão não é um ato que você faz com muito esforço uma vez. Não, é um estilo de vida. Eu vi um amém assim, só com a boca. Obrigado. É um estilo de vida que tem que acontecer no nosso coração pelo Espírito Santo. Por quê? Porque nós vamos precisar muitas vezes, se quisermos chegar lá no final e vivemos um casamento que vale a pena. Essa expressão uns aos outros significa o seguinte: uns sou eu sou um pecador, então eu preciso de perdão, e os outros são aqueles com quem nós convivemos, que também são pecadores, que precisam ser perdoados. Então perdoar uns aos outros é que eu preciso ser perdoado porque eu erro, e quem está vivendo do meu lado, meu cônjuge, também é o outro que precisa ser perdoado porque também é pecador. Por isso que a Bíblia está dizendo, não é só um, é porque tem gente que não erra, né? Comete equívocos. Não, todo mundo peca. Todo mundo vai precisar perdoar e ser perdoado. Que coisa séria. E o nosso modelo de perdão é o próprio Cristo, porque nós fomos perdoados. E somente porque nós fomos perdoados é que nós somos capazes, sim, de perdoar ao outro. Quando alguém pecar contra nós, nós devemos lembrar: puxa vida, está doendo, está ruim, terrível, mas eu fui perdoado. Só pode, você sabe, todos os abusadores de criança, a maioria esmagadora deles foram abusados. Só abusa quem foi abusado, mas também só ama quem foi amado. E só perdoa quem já foi perdoado, ou pelo menos que tem revelação disso. O problema é que muitas pessoas não sabem disso, mas você sabe. Então você pode perdoar. Você é capaz de perdoar. Sem a doutrina do perdão, o cristianismo, a vida cristã, ela perde todo o sentido, todo o poder. Porque o amor, que é Deus, encobre multidões de pecados. Se não há amor, não há vida cristã. Mas o amor é demonstrado principalmente na hora do perdão. Porque o amor é um prejuízo que você mesmo sofre para reconstruir a relação com o outro que te feriu. Isso é amor. Interessante que na Bíblia existem várias palavras diferentes para transmitir o conceito de perdão. Vou te falar algumas delas. Primeiro conceito de perdão é apagar. Apagar.
E mostra que Deus apagou o registro do seu pecado no seu livro. Olha o que diz Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, eu não me lembro. Você sabia que você tem um livro? O livro da vida? Que é anotado a sua vida? Eu não vou contar a ilustração de novo, mas vocês todos talvez se lembram daquele homem que o amigo dele pecou, e ele perdeu o ministério, queria morrer, e Deus deu um sonho para ele. Ele chegou no céu, e tinha lá a biblioteca dos livros. Ele pediu o livro do amigo para ver a história dele, e ansioso por ver o dia do seu pecado, para sua surpresa, quando chegou nesse dia, a folha estava em branco, e ele chamou o anjo, perguntou por que estava em branco, e o anjo falou: porque aquilo que o sangue de Jesus apaga, não tem memória diante de Deus. Perdão é apagar a dívida que o outro fez contra você. Não escreva isso no livro. Escreva na areia a mágoa sofrida, para que quando a água vier, apague. Vai durar pouco. Mas escreva o bem na pedra, para que você se lembre sempre. Mas a mágoa não. Essa é uma palavra de perdão: apagar, apagar. Outra palavra é levar e carregar para longe, falando da remoção completa dos pecados de nossas vidas, como se fosse uma carga pesada que foi tirada e foi levada. A mágoa e o ressentimento e a amargura é um dos pesos mais horrorosos que nós carregamos, porque é a culpa que martela, é o ódio que esmaga os ossos. Mas a Bíblia fala que o perdão tira o peso. Olha o que diz a Bíblia em Miqueias 7,19: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Perdoar é tirar o peso do ódio e jogar longe. Perdoar é tirar a mágoa, o ressentimento que corrói, que aperta, que angustia, que traz ansiedade, depressão, e jogar longe, para que se torne leve novamente o seu coração. Salmo 103:12 diz: quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Lembre-se que o Senhor é o nosso padrão de perdão, e Ele lança fora, longe, toda a ofensa, todo o pecado que era contra nós, contra Ele, de nós contra Ele. Da mesma maneira, é isso que Deus espera, que você se esqueça completamente, que lance fora completamente. Um outro significado para perdão é libertação da dívida, porque toda ofensa é uma dívida criada. A pessoa agora está devendo, porque ela te ofendeu. É por isso que quando você fica magoado e ressentido, ou amargurado, um demônio cobrador te ataca. Ele é chamado de espírito de vingança. Todas as pessoas que estão magoadas e machucadas, no fundo ela quer cobrar. Como? Com vingança. Fazer o outro pagar. Só que não paga. Cada vez aquilo alimenta mais aquele espírito. Mas a Bíblia diz que o perdão tira a dívida. Olha o que diz Salmo 130, verso 3: se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Não vai sobrar ninguém, todo mundo pecou. Contigo, porém, está o perdão. O Isaías 38:17 diz: lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Todos os meus pecados. Perdoar é cancelar a dívida. Não me deve nada. Muitas pessoas passam na nossa vida, eu quantas vezes também fui ofendido, mas para o meu bem, com a ajuda do Espírito Santo, perdoei todas elas. Às vezes querem vir conversar, eu digo: não precisa, está pago, está tudo certo, de verdade, não tenho nada mais no meu coração, não tem nada que você precisa conversar mais comigo, porque você não me deve nada.
está completamente perdoado. Não estou dizendo que você tem que ter amizade com a pessoa. Muitas vezes é impossível isso acontecer, não é? Mas está perdoado. Não me machuca mais, não me deve nada. Mas quando você não perdoa, a dívida fica em aberto. Isso é horroroso. Isso destrói o casamento. Qual que é a forma como Deus nos perdoa? Isso deveria nos levar a perdoar do mesmo jeito. Como que Ele perdoa? Ele perdoa livremente, porque nós jamais poderíamos pagar. Mas vamos ver algumas características do perdão de Deus. Primeiro, o perdão de Deus leva a sério o nosso pecado. Esse é um ponto importante. Olha para cá. É que tem gente que, eu acho que na cabeça de muitas pessoas, o perdão de Deus é um faz de conta. É jogar a sujeira para debaixo do tapete. Parece que não custa nada. Deixa para lá. Não. Do mesmo modo, quando liberamos o perdão, nós devemos também levar a sério o pecado de quem nos ofendeu, porque Deus leva a sério. Deus levou tão a sério o pecado que nós cometemos contra Ele, que Ele teve que pagar com o próprio Filho, para que isso fosse quitado. Não foi qualquer coisa, não foi de qualquer maneira. Você sabe, tem gente, outro dia alguém me encontrou, eu nem conhecia, aí a gente conversou um pouco e tal, e ele me conhecia, estava indo muito bem a conversa, até que ele disse: queria aproveitar, pastor, queria te pedir perdão. Quando alguém que eu não conheço quer me pedir perdão, o que você acha que eu concluo? Fui eu que aprontei sem saber. Só que a pessoa não tem coragem de dizer que está magoada, e ela vem falando para mim, né? Eu já sei, mas eu levo a sério o pecado dela, que provavelmente foi falar mal de mim, por algo que eu devo ter feito, que ela achou ruim. Aí eu sempre pergunto: ok, você quer me pedir perdão? De quê? Não precisa, já está resolvido. Eu falo: não, eu não posso te perdoar se eu não saber o que você fez, porque senão não é perdão. Eu quero saber, me fale. E fica um embaraço horroroso, porque achou que eu ia resolver de qualquer maneira. Não, nós temos que perdoar. A maneira certa, perdão tem que ter nome, CPF, endereço. Doeu, tem nome. E agora, sabendo o nome e a seriedade, pela graça de Deus, pelo amor do Espírito, eu decido encobrir a sua ofensa contra mim com o amor de Deus no meu coração. Isso é levar a sério o pecado. Um dia um irmão querido, viveu muito tempo aqui, e ele, não vou falar quem é ele não, tem muita gente que conhece, mas ele brigou terrivelmente comigo, acabou comigo, me xingou, foi horroroso, e sumiu, com uns 2 anos sumiu. Um dia eu estava no WhatsApp no meu computador, apareceu um número lá que eu não conhecia, era ele: pastor, eu queria te pedir perdão, o que eu fiz naquela ocasião foi muito feio, eu perdi a cabeça, eu te desrespeitei, eu tenho você em autoconsideração. E ele falou a verdade. Ele não estava assim pedindo perdão para qualquer coisa não, porque nem tinha jeito. O que você acha que eu fiz? Eu perdoei, mas primeiro eu levei a sério o que ele fez. Eu falei: pois eu vou te perdoar, e já te perdoei na verdade naquela época, para o meu bem. Mas quero te dizer que realmente eu fiquei muito chateado com você. Realmente foi horroroso o que você fez. Você não teve o mínimo de consideração por todos os anos que nós vivemos juntos. Eu fiquei profundamente decepcionado, não esperava isso de você, não foi isso que nós vivemos. Eu falei tudo para ele. Falei: mas de verdade, irmão, eu estou te falando porque eu sou honesto com o que aconteceu, você está me pedindo perdão, e nós estamos conversando a coisa do jeito que ela é, porque perdão não pode ser falso. O perdão de Deus para você é real, e o seu tem que ser também. Então marido perdoa mulher, mulher perdoa marido,
mas tem que falar a verdade. Fiquei chateada mesmo, me ofendeu, estou triste, muito ruim, não espero isso, mas eu fui perdoada, amor, vou te perdoar também. Isso é perdão. Perdão é levar a sério o pecado do outro, ainda que eu vou perdoar. Porque quando você trata o assunto, aí o perdão é real. Mas se você imagina, deixa para lá, que isso, já passou. Não. Quando você trata as coisas direito, cura as raízes. Quem está me entendendo? Então, leve a sério, porque Deus leva. Converse as coisas direito com quem ofendeu. Então, se você vier pedir perdão para mim, saiba que você vai ter que contar o que você fez. Ou então você chega e fala: pastor, fiquei muito magoado com você, você nem está sabendo, aconteceu isso. Esse irmão mesmo, eu vi que ele ficou todo embaraçado. Depois eu falei, aí eu falei que ele me contou o que eu fiz. Falei: então, na verdade, você está querendo que eu te peça perdão, né? Porque agora você falou a verdade, que eu que te magoei, que eu nem sabia, mas eu não tinha intenção, né? Afinal, nem te conheço, mas tudo bem. Se eu te magoei, me perdoe, né? E aí ele falou: não, senhor, desculpa, é porque às vezes eu sou um pouco honesto. Eu não tenho problema nenhum com honestidade, porque eu sou também. Se você quer ser, pode ser, mas eu serei com você também. Mas nós vamos resolver. E a hora que eu resolvi mesmo. Eu louvo a Deus, tem irmãos que eu nem... depois eu encontro, nem sei o que aconteceu. Lembro? Não lembro. Eu só lembro de ter esquecido. O perdão custou caro para Deus. E o nosso também vai custar. Sabia disso? Todo perdão custa caro. E custa para você também. Custou para Deus e custa para você. Qual que é o custo, pastor? É o custo de renunciar o desejo de vingança e a dor do orgulho ferido. Esse é o custo do perdão. Hoje vocês não vão dar conta de falar amém de jeito nenhum, né? Senhor, ajuda-nos, aleluia. O perdão é real, querido, e o seu tem que ser também. Quando Deus nos perdoa, nós estamos realmente restaurados, porque Ele é verdadeiro. Mas alguns cônjuges, infelizmente, eles perdoam da boca para fora, só para oportunamente cobrar tudo de novo. Isso não é perdão. Se eu vou cobrar de novo amanhã e tirar do baú toda... Falei: mas peraí, nós já não tínhamos resolvido isso. Essa aqui é outra briga. Aquela lá não venceu a conta. Não, amado, pelo amor de Deus, para com essa conta, que não para de ser. Isso não pode ser juro de cartão, não. Cresce horrorosamente. Não, quando o perdão é real, não fica devendo para trás. Deus em Cristo perdoou todos os nossos pecados. É assim que deve ser feito nós também. Outro ponto: desculpas e mais desculpas. Isso tem que acabar. Tem muita desculpa para não perdoar. Todos nós sabemos que devemos perdoar, sim ou não, gente? Isso é coisa de crente. Não vai ver isso lá fora. E nós entendemos muito bem que Deus fala sobre perdão. Mas ainda nós lutamos muito contra isso, porque lá no fundo nós achamos que existem alguns motivos válidos que nesse caso eu não tenho que perdoar. Mas isso é uma mentira. Quantas vezes nós aconselhamos casais e ouvimos alguns tipos de justificativas para não perdoar um ao outro, mas nenhuma delas é válida. Me dá um exemplo, pastor. Eu te dar alguns exemplos de justificativas. Irmão, perdoa sua mulher. A mulher perdoa o seu marido. Não é justo. Mas o que você acha que é perdão? Perdão não é dívida. Dívida é justo. Perdão sempre é injusto. Ou você acha que você merecia ser perdoado? Você nunca mereceu, nem eu. E nenhum cônjuge vai merecer. O perdão só existe no coração de quem nasceu de novo.
Porque só o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, pode perdoar quem não merece. Portanto, o perdão não é justo mesmo, é amor. Não é justiça, é amor, quem está me entendendo? Outra justificativa: mas você não sabe o quanto ele me magoou. Realmente eu não sei. Esse não é o problema, no entanto. O perdão é justamente o meio de curar a dor que você está sentindo. Não há pecado grande demais que o Senhor não possa perdoar. E portanto, também Deus espera que você perdoe, porque quando você não perdoa, a dor continua lá. Alguém diz: não, eu tenho que me curar primeiro, então eu serei capaz de perdoar. Mas esse é um engano. Olha para cá, você não vai conseguir se curar para depois perdoar, porque o perdão é a cura. A hora que você perdoar, acabou. Nós estávamos conversando outro dia sobre um pastor. Ele foi traído pelos seus discípulos mais de uma vez. E cada vez que ele foi traído, umas 3 vezes, cada um arrancou um pedaço da igreja dele e levou embora. Foi aqui não. 6 anos que o casamento dele estava ruim, que a igreja dele não batizava ninguém, e ele vivia uma vida infeliz, não tinha dinheiro para nada. E então ele foi andar com a gente, um irmão supervisor, conversando com ele. Ele abriu, falou: precisa da presença de Deus. E ele falou: irmão, quando que você vai resolver essas coisas? Hoje nós vamos resolver isso. Você vai perdoar essas pessoas. Foi horrível, foi horroroso. Você investiu, eu compreendo, é ruim. Você deu tudo, a pessoa te traiu, foi embora, levou suas ovelhas, comprometeu sua igreja. Mas o que adianta você ficar preso nisso? Você está paralisado, tem 6 anos, meu querido. Ele decidiu perdoar. Sério, irmãos. Era uma igreja grande. Ele estava batizando assim, uma multidão, 9 por semestre. Uma igreja enorme, tinha quase 1000 membros. Parou. Ele decidiu perdoar. Irmãos, em menos de 1 ano, no primeiro semestre que ele perdoou, ele batizou 89. O casamento dele melhorou, ele sarou a alma, está feliz, pagou as contas. Meu Deus, ele estava doente, e estava esperando sarar para perdoar. Na hora que ele perdoou, ele tomou o remédio. Aquele que perdoa, cura a si mesmo. Mas quem não perdoa, fica com a doença. Perdoa para o seu próprio bem. Porque a mágoa é um fel, é um veneno na sua alma, querido. Ah, mas eu quero vingança. Vou ler Hebreus para você. Muito sério quando você quer vingança. Porque Deus vai ter que julgar a causa. Não é? E você acha mesmo que você não tem culpa nenhuma nesse cartório? E se Deus tiver que punir, vai ter que punir todo mundo que tem culpa na situação. E no caso do casamento, não vai escapar. Pastor, mas não tem caso que tem que ter vingança. Não sua. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus. Hebreus 10, 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Você precisa confiar que Deus vai cuidar. Você não é Deus, você não é juiz, você não é a pessoa para fazer a justiça. Deus vai tratar a situação. Quanto a você, perdoa. Deus que me livre. Eu não vou nem te contar as coisas que eu já vi acontecer. De pessoas que se levantaram contra a minha vida, ou contra o pastor Aloysio. O que aconteceu? Mas não foi porque eu amaldiçoei, de jeito nenhum. Deus sabe, Deus sabe.
Olha, teve momentos na minha vida, eu me lembro de uma situação, os irmãos acompanharam, que nós passamos aqui com muitos detratores horrorosos. Mas eu me lembro no dia que eu acordei às 2 da manhã, acordei não conseguia dormir. Com muita mágoa, ódio. Pastor, eu, Videira. Eu fui para o meu quarto, peguei a lista, tinha uma lista, nome por nome. Eu falei, hoje eu não saio daqui enquanto não resolver isso. De verdade, eu falei, Deus, fulano não é meu inimigo, não tem inimigo de carne e sangue, meus inimigos são demônios, eu não amaldiçoo. Eu não nego, Deus, minha vontade era de matar, mas eu sei que eu estou errado. Matar não, porque eu não tenho coragem, mas eu queria que morresse. Porque o perdão, eu não disse, tem que ser real. Eu fui real com Deus. Está ruim, tal, mas eu sei que está errado. E eu orei, perdoei. Até falei, Deus, arranca, tira. Deus, eu abençoo. Faço o que a Bíblia manda. Eu abençoo quem me amaldiçoa. Eu oro por quem me persegue. E fiquei orando até tarde, um por um. Irmãos, falo na presença do Espírito Santo. Eu fui completamente livre. Fui dormir em paz. Só que as pessoas que fazem isso depois sofreram terrivelmente, porque não resolveram do lado deles. Mas não é culpa, mas eu, da minha parte, estava resolvido. Eu deixei para Deus. Uma pessoa dessas pegou um câncer. Logo depois, quase morreu. 8 horas de cirurgia. Pediram oração para nós. E nós oramos, né? Eu e o Rafael. Oramos e Deus livrou a pessoa. Por quê? Não sou eu que me defendo. Eu só queria me matar, de verdade. Eu perdoei. Não tenho como me defender. Entreguei para Deus. Sério isso, né? Mas você não faz vingança. Você não precisa fazer vingança. Então alguém pergunta, mas aonde está a justiça? A justiça está na cruz, querido. Jesus já liberou você da dívida dos seus pecados e já fez o mesmo com o seu cônjuge. Então, nessas circunstâncias, que a pessoa está relutando em perdoar e querendo a justiça, eu sempre faço a seguinte pergunta: você está interessado em ter razão ou você realmente quer reconciliar com o seu cônjuge? O que você quer? Você só quer ter razão? Só quer dizer eu estou certo e você está errado? Ou o seu interesse é reconciliar? Nós ficamos magoados e às vezes ficamos invocados com problema, em vez de ter o desejo correto. O que é mais importante? Eu estar certo ou a gente se ajeitar, amor? O mais importante, irmãos, não é ter razão, é reconciliar. Tem alguém aqui? Dê valor na coisa certa. Ah, mas eu não consigo esquecer. Eu vou perdoar meu cônjuge, tudo bem, mas nunca vou esquecer o que ele fez contra mim. Isso não é perdão. Eu consigo perdoar, mas eu não consigo esquecer. O que a pessoa está dizendo? Na verdade, não quero esquecer. Não vou tirar isso da minha cabeça. É isso que ele está dizendo. Quem diz que não consegue, insistentemente, é que não quer. Não quer, não tomou a decisão em Deus. É claro, você não vai conseguir não lembrar, mas você pode decidir esquecer. Eu estou dizendo, vai ter uma amnésia, mas você vai resolver de tal maneira que você nem vai lembrar daquilo mais. Claro que se alguém te lembrar, você não vai ter uma amnésia, mas aquilo foi tão bem resolvido. Hebreus 10:17 diz: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Quando Deus perdoa, Ele decide jamais se lembrar. Então, perdoar é uma opção de esquecer. Uma vez o pastor Aloysio estava no aeroporto com um irmão, e chegou um outro irmão que tinha falado muito mal dele. O irmão que estava com o pastor Aloysio disse para ele: você lembra de tudo que aquele irmão ali fez contra você, pastor Aloysio? Ele falou: não, eu só lembro de ter decidido esquecer o que ele fez contra mim. É uma decisão.
Não sei o que você está falando, eu decidi esquecer. Não é faz de conta, é verdade. Os primeiros missionários que chegaram na região do Labrador, no norte do Canadá, lá nos esquimós, tinha muitas palavras que eles não tinham, e eles não sabiam a palavra perdão. Então eles tiveram que criar uma palavra que explicava o que é o perdão. E eles criaram uma palavra que significa não ser capaz de pensar mais no assunto. Ou seja, você me ofendeu e eu te perdoei de tal maneira que alguém fala para mim, mas lembra o que o André fez? Rapaz, eu não sei o que aconteceu, eu perdi a capacidade de lembrar o que ele fez. Esse é perdão. Não me importa mais, está resolvido. Perdoar é sim uma decisão de esquecer. Hoje Deus quer que você tome essa decisão. Decida em Deus, em Deus. Pastor, não dá. Eu não estou falando de amnésia. Eu não quero ficar remoendo nisso. Perdoar é como puxar a corda que balança o sino e fica batendo, não é? O que é a mágoa? Pam, pam. O que é perdoar? Soltar a corda. Solta essa corda do ódio contra o seu cônjuge. Para de puxar ela. Pastor, já parei, mas ainda está batendo. Mas esse é só o som. Daqui a pouco, como você parou de puxar a corda, vai parar de bater, porque vai perder a força. É como perdoar é como tirar o ferro de passar roupa da tomada. Quando você tira, está desligado, está perdoado, mas ainda está quente. Às vezes, em algumas brigas, poucas, que eu tive com a minha mulher, eu falava, amor, eu perdoei, mas eu estou nervoso. Dá um tempo, já passa, mas está resolvido. E é verdade. Se você parar de puxar a corda, vai parar de bater. Se você tirar da tomada, vai esfriar. Não insista. Mas se você ficar voltando, você vai continuar puxando a corda. O perdão é uma decisão de dizer, eu vou resolver isso e vou parar de ficar conversando sobre isso. Está resolvido. Eu te pergunto hoje, está puxando a corda ou você realmente soltou? Hoje é dia de você soltar essa corda. Quantos dizem amém? O maior exemplo bíblico de perdão na Bíblia talvez seja de José. José foi vendido pelos seus irmãos, jogado no buraco, tentaram matar, foi perseguido. Isso custou caro para ele, foi parado na cadeia. Anos. E a Bíblia fala que depois ele vira lá, primeiro-ministro do Egito, salva a família dele e perdoa a família dele. Pastor, como que você sabe que ele perdoou? É porque ele colocou o nome no primeiro filho dele que nasceu, de Manassés, que significa, sabe o quê? Esquecimento. Toda vez que ele chamava o menino, ele lembrava que tinha escolhido esquecer o que os irmãos dele fizeram contra ele. Bom, vamos encerrar. Coloque perdão em prática. Quem quer colocar o perdão em prática aqui hoje? Então aperta o cinto. Olha, algumas questões aqui. Em primeiro lugar, claro, lembra que o perdão não é opcional. Se você nasceu de novo, está dentro do seu coração. Quem se nega a perdoar, não tem o Espírito de Cristo. Eu sei que é pesado, mas esse é o Espírito de Cristo. O Espírito do perdão. Então, em primeiro lugar, você quer praticar o perdão? Não mantenha registros dos erros do seu cônjuge, ou de quem quer que seja. Pare de fazer um registro. Pare de anotar tudo que está sendo feito contra você. Pratique o que a Bíblia fala. O verdadeiro amor não se ressente do mal. Ele não fica guardando aquilo, remoendo aquilo. Nenhum casamento, gente, vai desfrutar de plenitude enquanto o cônjuge guardar livros nos quais anotam cuidadosamente as falhas do outro para algum dia cobrar. Para de anotar. Não fica guardando. Segundo, não se desculpe, peça perdão. Em vez de você falar, me desculpa, fala, eu errei, me perdoe. Pastor, é a mesma coisa. Tanto não é que você sabe que é difícil falar. Às vezes você consegue até pedir desculpa, mas não dá conta de falar perdão. Quer a prova maior? Seus filhos.
quando eles brigam, você manda falar o quê? Pede perdão pro seu irmão. Ele fala o quê? Desculpa. Ou é só lá em casa? Não fala, não é? Os bichos não falam, desculpa. Não, perdão. Mas é a mesma coisa, então fala perdão. Perdão é profundo. Perdão é admitir a culpa, é admitir o erro. Errei, me perdoa. Ô Senhor, ajuda a gente. Eu não condeno ninguém. Já foi muitas vezes, é difícil para mim também. O ego é terrível. Libere o seu ofensor. Se o seu cônjuge pecou contra você, liberta ele. Deixa ele ir. C.S. Lewis diz: todo mundo diz que o perdão é uma bela ideia, até que chega a sua própria hora de perdoar. É lindo na pregação. E eu estou aqui orando. Antes de pregar, falei: eu vou pregar esse assunto, Senhor. Não me testa de novo, não. Talvez você tenha uma listinha, né? De todos os pecados que o seu marido fez contra você, ou que a sua esposa fez. Talvez não está escrito realmente num papel, mas está lá. Se tem, não te condeno. Só te dou um conselho. Escreve no final da linha: perdoado. Depois faz igual no encontro, coloca fogo. Esquece isso. Perdoa. Não guarda. Você sabe, eu vi uma vez, os romanos, eles eram cruéis para matar os criminosos. E uma das maneiras que eles faziam era amarrar o corpo em putrefação de um defunto no criminoso vivo. Ele pegava um defunto, um cadáver em decomposição, amarrava ele no criminoso e deixava o corpo em putrefação matar o cara vivo. Lembra da expressão do apóstolo Paulo? Ele usa isso para o pecado. Ele fala: quem me livrará do corpo dessa morte? É porque os romanos matavam assim. Ele estava dizendo: o pecado é um defunto agarrado em você. Que o Cristo te solte ele. Mas a mágoa é pecado. A mágoa, olha para cá. A mágoa é um defunto em decomposição agarrado em você. Quem perdoa, joga fora o defunto e vai embora livre. Ah, meu Deus do céu. Jesus amado, agora o negócio. Eita, aleluia. Seja livre dessa, né? Confesse a palavra. Olha, coloca para mim Efésios 4:31. O irmão do teclado pode vir aqui, e o pastor também da oração. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Verso 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também em Cristo vos perdoou. Confessa essa palavra: Senhor, eu perdoo do mesmo jeito que eu fui perdoado. Eu rejeito a mágoa do meu coração. Dizem que o casamento é a união de dois pecadores. Concorda? Sim. Mas eu vou acrescentar algo. Para mim e nessa igreja, casamento a partir de hoje não será apenas a união de dois pecadores. Será a união de dois perdoadores. Perdoadores. Eu proclamo isso na sua vida. Proclamo isso no seu casamento, na sua casa. Para encerrar, você precisa fazer algo. Penúltimo: confesse a sua raiva contra Deus. Pastor, estou com raiva do meu marido. Não, você está com raiva de Deus que mandou você perdoar ele. Porque foi Deus que falou. A realidade é que o seu companheiro não é perfeito, como você também não é. Você se casou com um pecador. Sabia disso? Quem sabia que casou com um pecador e com uma pecadora? Quem sabia que pecador peca? Precisa ser perdoado.
Ah, mas por isso que eu fico pensando se eu não casei errado. Não, sabe que você casou com esse que tem defeito? Porque não tinha um perfeito. Não tem perfeito, mas tem perdão. E o perdão é o amor que encobre multidão de pecado. Ore pelo seu cônjuge. Comece a orar por ele todos os dias. Quando você ora, o Espírito Santo te ajuda a perdoar. O Espírito Santo te ajuda a esquecer. Sabia? Eu vou te contar uma dica de ouro. Olha para cá. Faça o teste e me fala. Pega alguém que você fala mal dele. Seu chefe, sua amiga. Alguém que você fala mal. Pô, acho que aqui ninguém fala mal de ninguém, né? Mas se tem, faz um teste. Começa a orar por essa pessoa todo dia. Você vai descobrir uma coisa muito poderosa. Você jamais vai falar mal da pessoa por quem você está orando. Porque o Espírito Santo vai mover seu coração. Comece a orar todo dia pelo seu cônjuge. E você vai ver que as brigas vão cessar. A mágoa não vai achar espaço. Porque a oração tem o poder de colocar o Espírito Santo no meio da briga. E para encerrar, tenha a firme convicção do amor e do perdão de Deus pela sua vida. Por quê? Porque enquanto você não tiver revelação e a firme convicção de que você é perdoado e amado, você não é capaz de perdoar e amar de verdade. Porque só pode amar, só pode perdoar quem sabe, por experiência, por revelação, que foi amado e perdoado. Eu não merecia, Deus me perdoou. Meu cônjuge não merece, eu vou perdoar também. Eu não merecia, fui amado a si mesmo. Ele não merece. O Espírito Santo vai me ajudar a amar. Fique de pé onde você está. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a ter o espírito do perdão dentro do nosso casamento. Se você está com o seu cônjuge aqui ou assistindo pela internet, talvez vocês não estão brigados hoje, ou talvez estejam. Não importa a situação. Vamos orar. Você fala, pastor, estou brigado, como é que eu vou orar? Sim, essa é uma hora boa de orar. De se ajoelhar diante do Senhor e dizer, Pai, magoei essa mulher, magoei esse homem, estou errado, ou estou magoado, ou ela está chateada. Me ajuda, ajuda ela também. Fala a verdade para Deus. O Espírito Santo vai tirar a mágoa do seu coração. Eu quero orar por você. Em primeiro lugar, eu quero orar nesse momento por todos vocês e aqueles que estão nos assistindo. Eu quero apenas que você ponha a mão no seu coração e feche os seus olhos. Senhor, eu oro agora e comando que o espírito do ódio, o espírito da vingança, saia da casa deles, saia da vida deles. Solte o coração deles agora. Demônio do inferno, demônio da vingança, eu te repreendo agora e ordeno que toda a cadeia do ódio, da mágoa, do ressentimento e da amargura saia do coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Espírito Santo, ajuda eles a perdoar. Dá a eles a revelação de que foram perdoados e por isso podem perdoar. Dá a ele a revelação de que foram amados e por isso podem amar. Agora, junte-se com o seu cônjuge, ou se ele não estiver aqui, ore por ele e por você. Fala para o Senhor, Pai, eu não aceito a mágoa no meu coração. Eu não aceito esse cadáver preso em mim, nem no meu casamento. Fala para o Senhor, me ajuda, nos ajuda, Senhor, a sermos um casal de perdoadores, a ter o Espírito de Cristo na nossa casa. Ó Deus, nos ajuda a apagar a lista que nós guardamos no coração. Nos ajuda a esquecer, a cessar a ofensa, a ter um perdão genuíno e verdadeiro. Nos ajuda, Senhor, a tomar a decisão de esquecer a mágoa e o ressentimento, perdoar, liberar, abençoar. Ó Deus, faz um milagre hoje, faz um milagre hoje no coração dos casais que estão brigados.
meu Deus e meu Pai, que haja a coragem de pedir o perdão, mas que haja a decisão de perdoar e esquecer no coração deles. Espírito de Deus, move, Senhor, move sobre nós nessa noite, de uma maneira verdadeira, especial, misericordiosa. Ó Deus, tira toda mágoa, todo ressentimento, traz, ó Deus, o perdão, traz a reconciliação, traz o amor. Ó Espírito Santo, que todo orgulho seja deixado de lado, que nos lembremos, ó Deus, que fomos perdoados e que possamos perdoar. Ó Espírito Santo, olha para cá, querido, deixa eu te dizer algo. Não perdoar, preste atenção, não perdoar é tomar um veneno achando que o outro vai morrer. Quem não perdoa bebeu um veneno, mas quem vai morrer é você, não é o outro. Mas quem perdoa está livre do veneno. Que o Senhor te ajude hoje. Eu quebro toda palavra maldita que foi falada, de morte, de ofensa, de maldição. Eu oro para que você tenha coragem de procurar a pessoa que você ofendeu, seu cônjuge, pedir perdão. Eu oro para que você seja perdoado. Eu oro para que a sua casa seja restaurada, que a desonra, a ofensa não encontre lugar na sua casa, mas que o amor do Espírito Santo derramado no seu coração possa hoje encobrir multidões de pecados e restaurar a paz, a alegria, a atração, o prazer, o respeito e a honra na sua família. No nome de Jesus, erga suas mãos, diga nesta noite: eu reconheço que eu sou amado e fui perdoado sem merecer. Por isso eu decido perdoar o meu cônjuge sem merecimento, porque fui perdoado. Decido amar, decido esquecer. Eu creio que o Espírito Santo já está agindo na minha vida e no meu casamento. Diga: na minha casa não há espaço para a vingança, porque o amor de Deus derramado no nosso coração já nos livrou da mágoa, já liberou o perdão no nosso coração, um para com o outro, em nome de Jesus.